Nós falamos tão pouco de crianças, falamos tão pouco daquilo que é tão importante na nossa casa, na nossa vida. O que você tem de mais precioso na tua vida? Você que é casado. O que você tem de mais precioso? De mais importante na sua vida? Podem falar? Família, filhos. A nossa casa, a nossa família. Pode sentar, viu, amados? É muito importante. É muito importante. Família foi uma constituição, Deus constituiu família desde o início. Criou Adão, criou Eva. Procriai, dominai a terra, não é? Deu domínio, deu poder. Família é uma constituição tão forte, que ele criou a igreja com muitas famílias. E nós nos sentimos família. Verdade ou não? Nós nos sentimos família aqui na igreja. Somos um só corpo, um só espírito, vivendo em amor. Quando alguém não se relaciona e não entra na família, ele fica um estranho no ninho. Não é verdade? Recebe, vem individual receber a bênção e vai embora. Mas não está interessado no corpo. E o que Jesus veio plantar aqui foi isso. Corpo. Sendo ele cabeça e nós os membros. Até então, antes de Jesus, existia a religião dos judeus. A religião dos judeus era algo assim, tremendo de importante. Os sacerdotes, conhecedores, estudiosos, com profundidade, sabiam de todas as coisas. Nicodemos chegou perto de Jesus e disse para ele: olha, eu vejo que o Senhor veio do céu, porque ninguém jamais fez algo assim como Jesus fez. Então ele sabia, mas ele foi encontrar com Jesus de noite. Por quê? Porque a igreja naquela época, a religião judaica, não tinha isso que nós vivemos hoje. E por que nós somos família? Porque Ele vive e está presente. O nosso Pai, antes, no passado, era uma religião fria. Porque só tinha comunhão com Deus e o Pai os profetas. Somente os profetas podiam ter comunhão. E Deus falava com o povo através do profeta. Vai lá, Isaías, fala isso. Vai lá, Elias, vai lá, destrói todo aquele... O meu povo se corrompeu lá naquela terra. A nação de Israel havia se corrompido lá. Por quê? Porque o rei casou com uma mulher que ela aceitava a idolatria, feitiçaria, e ela criou para ela, tinha lá, quanto que é? 350, marquei. 450 profetas de Baal. O povo acreditava em Deus,
Mas também a nação se corrompeu, passou a crer nos profetas de Baal. E Elias foi escolhido por Deus para destruir esses profetas, para libertar a nação de Israel, para fazer com que aquele povo retornasse. E Jezabel, que era o nome da mulher do rei Acabe, ela que havia corrompido e ela que havia implantado no reino, lá no meio do povo, todos aqueles feiticeiros, aqueles profetas, e levado o povo a crer em Baal. Quando Acabe soube que ela mandou dizer a ela mandou dizer, abre aí, em 1 Reis, olha o que ela falou. 1 e 2. 19, 1 e 2. Acharam? Acabe fez saber a Jezabel. Jezabel começou a perseguir Elias para matá-lo. Tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, dos profetas. Elias então saiu dali. Você conhece a passagem que Elias foi lá para uma caverna, fugiu. Mensageiros de Deus sobre a terra, os profetas. Hoje, o Espírito Santo nos leva a falar direto com Deus. O Espírito Santo nos leva a viver uma vida de família aqui. O povo de Israel era uma grande família. Uma grande família. E por que eles eram família? O que significa ser família? O que é? Pensar só de uma forma, ser conduzido e guiado para uma só direção, por um só caminho. Quando nas famílias começa um ir para cá, o outro pensar assim, e outro pensar assim, e outro, então torna-se uma família dividida. E Jesus veio implantar essa verdade, para que houvesse um só pensamento. E ele determinou ao homem, que o homem fosse chefe da família, conhecesse essa verdade e estabelecesse essa verdade no coração dos teus filhos, para que as crianças cresçam com o mesmo pensamento em que nós caminhamos, que é a palavra de Deus. Quando o chefe de família não pensa assim, por muitos e muitos anos, deixou-se entender que o homem era ausente e que a mulher que deveria cuidar da religião, de ensinar. Não é verdade?
É tão verdade que, quando nós namoramos, eu era católica e ele espírita. E naquela época, o catolicismo pregava contra o espiritismo. E ele dizia assim, ó, já que você é mãe, né? Você conduz os meninos, nossos filhos. Ah, bom, então vamos fazer um trato. Senão nós não podemos casar. Pensamento. Mas a palavra de Deus deu autoridade para o homem. Ele é o chefe de família. Ele ensina. Ele dá a palavra. Ele dá a direção. E ele conduz a tua casa conforme Deus deixou falado para nós. Isso chama-se família. E nós permanecemos unidos até velho. A palavra de Deus disse que quando formos velhos, os nossos filhos ficarão à roda da mesa. Por quê? Por causa da formação, implantação do amor nos corações de cada um dos nossos filhos. Por causa da reverência que temos com nossos pais. É ou não é? Quando os pais não se importam mais e passam a adquirir riqueza e a dar dinheiro para os filhos, então eles vão chorar porque o dinheiro não vai comprar essa unidade, esse amor e essa vida que traz uma realização e faz brotar alegria quando nós vemos nossos filhos à roda da nossa casa. É a palavra de Deus. A felicidade e a alegria não está no que temos ou possuímos. A felicidade e a alegria, ela vem por isso. E Jesus, quando veio, o que ele plantou para nós? Um só corpo, vivendo em amor. É lógico que os pais ensinam a verdade, mas respeitando a cada um conforme o seu desígnio. Não é assim? Conforme nós somos uma igreja, uma família, e respeitamos cada um assim como são. Por quê? Porque não somos iguais. Se fôssemos iguais, não seríamos corpo. A mão tem 5 dedos e os dedos não são iguais. Cada um tem a sua função e os 5 unidos faz uma junção correta para segurarmos. Então, aqui na igreja, você tem uma função específica, especial. Você tem uma função que Deus te plantou, estabeleceu no seu coração para que você possa cumprir na formação dessa grande família aqui na terra. Hoje, nós não precisamos apenas de um profeta, porque nós temos essa liberdade de andarmos segundo Deus estabeleceu no nosso coração e no nosso propósito, de manter a nossa casa, a nossos filhos, em retidão na verdade. Retidão na verdade. E quem nos dá? Nós vimos aqui que as plantinhas que foram regadas, cuidadas em amor, elas cresceram e deram frutos. Nossos filhos que crescem na base da palavra de Deus, que é a água viva, que realiza todas as coisas. O Espírito Santo realiza tudo. O Espírito Santo rega o coração da criança. O Espírito Santo traz um amor no seu coração, no nosso coração, e uma capacidade de formar neles em amor. É o Espírito Santo que faz isso.
E quando nós somos provados, quando Deus põe nós, muitas vezes à prova, nós somos edificados e a nossa casa não se abala. E a nossa casa não vacila. Porque o que está construído dentro de nós é o princípio em amor. Do evangelho em amor. Baal são hoje esses muitos princípios que existem sobre o mundo, dizendo não é bem assim, é assim, não é bem assim, é assim. Para você construir o lar, a sua vida, nós precisamos meditar e orar todos os dias. Para você construir uma vida que vai fazer diferença, em que aquilo que nos cerca não pode nos tocar. A verdade, ela prevalece no nosso coração e não somos enganados com as mentiras em que o inimigo lança. É quando nós temos intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus é a melhor coisa que possa existir na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Ter intimidade com Deus para ser guiado por Ele, para ser conduzido por Ele, para ser convencido por Ele. E só assim você poderá plantar no coração dos seus filhos esse amor. E o Espírito Santo vai te instruindo a cada dia, vai te convencendo a cada dia da necessidade, conforme o crescimento dos seus filhos, conforme a sua casa requer. Amados, vivemos nessa terra por tão pouco tempo. Por tão pouco tempo. Mas essa intimidade com Deus nos leva a ter vitórias de conquista em todas as áreas que nós vivemos aqui na terra. Em todos os momentos. Lê aí, volta um pouquinho o capítulo 18. 33. E o que acontece? Elias foi junto com os profetas. Vamos pegar no versículo 27. 18, 27. Aquela nação corrompida. Elias quis fazer a diferença de mostrar, de ensinar e de revelar por a prova quem é Deus. Quem é Deus? Ao meio-dia, eles zombavam. Então, o que eles fizeram? Se reuniram, cada um fez o seu altar, colocou lá o seu novilho para poder fazer uma oferta a Deus. E você sabe que a oferta era assim, colocava-se o cordeiro, orava e o fogo caía e queimava, consumia toda aquela oferta. Mas, para o fogo descer, tinha que ser alguém que tinha intimidade com Deus. Alguém que estava tendo um coração reto e fazia ali a sua oferta de coração. Deus não recebe qualquer oferta. Foi quando Abel e Caim fez lá a sua oferta, colocou o altar e o fogo desceu na oferta de Abel e a de Caim não caiu fogo. Então, houve ira. Então, vamos lá.
Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes. Então todos os profetas se reuniram, fizeram lá a sua oferta, levantaram o seu altar. E ele dizia: agora vamos orar para Deus mandar fogo. Então, clamar em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidade ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu holocaustos, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Deus mandava consumir da terra. Naquela época, hein? Pensa bem, Deus mandava matar. Para quê? Para que o povo de Deus não se contaminasse. E aí, ele provou que Deus é o Senhor. Ele provou. Estando todos os povos lá, e ele botou a lenha, botou a pedra, 12 pedras, colocou a lenha e colocou ali o novilho para a oferta. E abriu o buraco e disse: joga água, joga mais água. Nós sabemos que a lenha molhada quase não pega fogo, né? Não pega fogo. E ele então mandou: molha. E a hora que ele clamou os céus, Deus desceu com fogo e lambeu toda aquela água e queimou o holocausto. Ele provou. Por quê? Porque Elias tinha intimidade com Deus. Porque Elias foi ali salvar aquele povo que havia se corrompido. Por que andais em 2 pensamentos? Por que cocheais em 2 pensamentos? Ou é Deus, ou é Baal. Mas Deus não aceita você andar
no pensamento, orar e ter o pensamento de Baal. Buscar e ter a vida concordando com as coisas de Baal. Deus mandou matar todos aqueles profetas, porque Elias foi ali salvar a nação de Israel. És frio ou és quente? Porém, se fores morno, vomitar-te-ei. Não tem como nós andarmos em dois pensamentos. Ou andamos por Deus e com Deus, buscando o pão de cada dia, a força e o poder de cada dia, que vem através da oração, e abominando todo o mal e todo o pecado. Amém?